Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Tá chegando o seu AB1 dessa segunda-feira, tá começando mais uma semana. Hoje dia 26 de janeiro, então vamos às informações, pessoal. Ao vivo com a gente tem Fábio Gomes e Lohana Nunes. Os destaques dessa segundona no nosso portal ficam por conta de Fábio Gomes. E o que temos hoje, Fábio? Um bom dia para você. Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse AB1 de segunda-feira. Um dos destaques de hoje, Almir, infelizmente, é a respeito de um acidente que foi registrado no município de Camusim de São Félix ontem pela madrugada. Um jovem de 22 anos, que era estudante de Direito aqui de Caruaru, infelizmente veio a óbito. Ele foi identificado por Diogo Nunes Ferreira, de 22 anos. A Polícia Civil está investigando esse caso e daqui a pouco eu volto trazendo todos os detalhes, Almir. Ok, Fábio. E nesse ano que marca eleições gerais aqui no Brasil, a Justiça Eleitoral vai realizar um mutirão para a coleta biométrica dos eleitores. Não é isso, Lohana? Bom dia para você. Exatamente, Almir, bom dia para você, para todo mundo. Esse mutirão, inclusive, já foi iniciado hoje, viu? Eu vou trazer detalhes daqui a pouco de prazo, horários, já que ele se estende aí justamente para atender a população. Estamos aqui agora e daqui a pouco a gente traz todos os detalhes para você de casa já se preparar para as próximas eleições. Almir. Perfeitamente, Lohana e Fábio, estamos juntos nesse AB1 e a gente também vai falar sobre um problema que sempre aparece aqui no nosso telejornal, hein? Tô falando da grande quantidade de esgotos estourados em Caruaru. A nossa equipe circulou em vários locais e o problema estava lá, prejudicando demais a vida da população. A gente não está mais aguentando com mau cheiro, a muriçoca, né? Um incômodo aqui, as crianças não podem ficar no meio da rua, minha mãe idosa, doente aqui, não pode nem ficar na área ali, né? Ela vive trancada por conta do mau cheiro. E a muriçoca e o incômodo. Desde que fizeram um paliativo, mas nesse paliativo não adiantou nada, ele está tempos correndo. E agora, como aqui entupiu esse esgoto, aí tá aqui, ó, essa fedetina toda, a gente aqui, às vezes chega os clientes falando que tá um fedor danado e a gente não sabe o que fazer. A gente às vezes bota alguma água, uma coisa aqui, mas tá difícil aqui de trabalhar, viu, meu amigo? Inclusive ontem chegou um cliente meu aqui e mal chegou, ele já sentiu o cheiro, ele já se incomodou, né? E fica uma coisa chata porque os clientes não entendem e pensa que é falta de higiene no nosso próprio ponto. Difícil demais, hein? Então, Gessé Acioli, Leonardo Costa e Matheus Antunes também estão com a gente nesse AB1. Gessé vai falar sobre coisa boa, porque segunda-feira é dia de trazer as oportunidades no mercado de trabalho e também falar sobre direito trabalhista no AB Emprego. Bom dia, Gessé. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo, um ótimo início de semana para todo mundo. Pois é, a gente começa a semana falando de coisa boa, né? São quase 100 vagas somente aqui em Caruaru, disponíveis aí em várias áreas do mercado de trabalho. E a gente fala também sobre direito trabalhista. Você que está em casa sabe qual é a diferença entre uma demissão com e sem justa causa? A gente te explica daqui a pouquinho aqui no AB1. Muito bem, Leonardo vai falar sobre esse clima mais quente e o perigo dos incêndios na região, inclusive lá no Agreste Meridional. Não é isso, Leonardo? Bom dia para você. Isso mesmo, Almir, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje. Inclusive, neste fim de semana, o Corpo de Bombeiros precisou fazer uma mega operação em Águas Belas, porque o fogo atingiu uma serra em um local de bastante dificuldade de acesso e aí foi bem complicado esse trabalho e precisou, inclusive, do apoio do grupamento tático aéreo. Daqui a pouco a gente volta com todos os detalhes, inclusive com dicas do Corpo de Bombeiros, porque é um tempo e um clima aí muito complicado neste momento. Almir. Exatamente, Leonardo. E no AB Esporte de hoje, Matheus vai trazer os resultados da rodada, claro, mas além disso também tem registros da violência entre torcedores, lá na região metropolitana do Recife. Não é isso, Matheus? Bom dia para você. Pois é, Almir, bom dia para você e para todo mundo ligadinho no AB1. Pois é, já no AB Esporte a gente vai trazer as informações da quinta rodada do estadual, mas também a gente vai precisar falar sobre um momento, né, de violência, mais um episódio aqui no estado de Pernambuco, envolvendo as torcidas do Santa Cruz e do Sport, antes do clássico das emoções entre Náutico e o time do Santa Cruz. Logo, logo a gente vai trazer todas as informações para você, Almir. Muito bem, Matheus, muito obrigado. Então, tudo isso e muito mais a partir de agora no seu AB1, que já começou.
Então estamos juntos, 11 horas mais 52 minutos. Vamos aqui na telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal G1 Caruaru e Região e pelo Globoplay também. Tem aí o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. Está ele aqui, ó, bem do lado. E vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante. A previsão do tempo está dizendo que o dia deve ser de sol entre nuvens e que à noite o tempo pode ficar parcialmente nublado. Aí, nesse momento, os termômetros estão marcando 31 graus. Está vendo aí na tela? A mínima deve ficar na casa dos 19. E agora, pessoal, a gente vai direto para a redação. Fábio Gomes está chegando com os destaques do nosso portal, porque um estudante universitário foi vítima de acidente aqui no Agreste. Não é isso, Fábio? Desde já, uma boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está ligado com a gente aqui nesse AB1. Infelizmente, mais um registro de acidente aqui no Agreste de Pernambuco. Dessa vez, esse acidente foi registrado na madrugada de ontem em Camusim de São Félix, aqui no Agreste Pernambucano. A vítima foi Diogo Nunes Ferreira, um jovem de 22 anos que cursava Direito no Centro Universitário aqui de Caruaru. De acordo com alguns amigos da vítima, ele estava voltando de um evento que aconteceu na cidade para Caruaru, quando infelizmente acabou se acidentando na PS 112. Devido à gravidade dos ferimentos, ele veio a óbito. De acordo com a Polícia Militar, que atendeu essa ocorrência, quando os agentes da polícia chegaram no local, o Diogo já estava em óbito e 2 pessoas estavam feridas. Elas foram socorridas para hospitais locais aqui do Agreste e o estado de saúde delas, nenhum nome, foram divulgados. A Polícia Civil informou que registrou esse acidente por meio da Delegacia de Bezerros, no plantão, e segue investigando esse caso. A gente acompanha esse caso e se lamenta também a morte desse jovem daqui de Caruaru. A instituição onde ele cursava Direito, o Centro Universitário Nassau, também emitiu uma nota de pesar, lamentando esse fato, Almir. Lamentável demais, Fábio, lamentável demais. Para a gente mudar um pouco de assunto nessas informações do G1, estou vendo que tem aqui concursos e seleções em Pernambuco, com muitas vagas. Exatamente, Almir. A gente muda de assunto agora para falar sobre concursos e seleções públicas aqui no estado de Pernambuco. Atualmente, o estado conta com mais de 900 vagas de emprego através de seleções públicas e cursos simplificados. Esses processos seletivos estão com inscrições em abertas em diversas cidades do estado e há vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e também superior. Em alguns desses casos, os salários podem chegar a mais de R$12 mil. A Prefeitura de Solidão, no sertão pernambucano, está com inscrições que encerram hoje para 133 vagas. Essas oportunidades são para nível médio e superior, com salários que podem chegar até R$ 3.800. A Prefeitura de Quixabá tem 28 vagas para professor e salários que passam dos R$ 4.000 e as inscrições começam hoje e seguem até o dia 30 de janeiro. Além disso, tem oportunidades também no Grande Recife, através das prefeituras de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho. Em Ipojuca, são 8 vagas de nível superior, com salários que chegam até R$ 10.800 e Cabo de Santo Agostinho tem 672 vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior e as remunerações podem chegar a mais de R$12 mil. Para conferir cada uma dessas oportunidades, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece aqui na tela e conferir todas essas oportunidades em aberto aqui no nosso estado, Almir. É isso, é só acessar o G1. Inclusive, janeiro está terminando, fevereiro já está chegando por aí e tem informações sobre o Carnaval 2026, naturalmente, né, Fábio? Tem sim, Almir. A gente já tem várias informações a respeito do Carnaval aqui no interior de Pernambuco. Um dos destaques que a gente traz aqui hoje é a respeito do Carnaval de São Joaquim do Monte, que teve a programação divulgada, o Carnaval da Jaguara 2026. Esse evento vai durar 4 dias, né? Vai começar a partir do dia 13 de fevereiro. A gente acompanha na tela as atrações que foram divulgadas pela Prefeitura. Na sexta-feira, dia 13, tem a apresentação da Fábrica do Samba. No sábado, dia 14 de fevereiro, tem a apresentação da cantora Lady Falcão e do Aldair Playboy. No domingo, dia 15, tem a apresentação do Pagode Tipo 3, João do Morro, Priscila Senna e MC Troia. Na segunda-feira tem o Pagode Sem Estresse, o DJ Marcílio, o Tocha e o André Marreta. E na terça-feira, último dia do evento, tem o Bicho do Mato, tem também Nanara Belo, Edson Gomes e a banda Pinguim. Além disso, além dessa programação de São Joaquim do Monte, o G1 já está também, inclusive, com a página especial Agreste Folia 2026, onde a gente está reunindo as principais informações a respeito desse período carnavalesco aqui com diversas cidades que tem um carnaval bacana de acompanhar e todas essas informações a gente está reunindo nessa página. Eu aproveito o espaço bacana aqui do AB1, convido o nosso telespectador que está acompanhando a gente nesse momento a conferir todas essas informações que estão disponíveis aqui no nosso portal, Almir. Muito bem, Fábio Gomes, estamos juntos, a semana está só começando. Muito obrigado por essas informações, bom trabalho para você.
Obrigado, Almir. Bom trabalho para você também. Até amanhã e uma excelente tarde para todo mundo que acompanha a gente. Até amanhã. Agora 11 horas e 57 minutos. Olha aí, na próxima quinta-feira vai começar um mutirão para a coleta biométrica dos eleitores. Esse é um ano importante, eleições gerais. Então, Lohana Nunes tem todos os detalhes para a gente, né, Lohana? Boa tarde para você. Exatamente. Então, boa tarde para você, Almir, mais uma vez, para todo mundo de casa. É importante dizer, né, que a gente às vezes confunde quando esse mutirão ele vai acontecer, mas não é hoje não, viu, minha gente? A partir de quinta-feira, dia 29. A gente lembra que hoje os cartórios funcionam normalmente, né, como de sempre, das 8 da manhã até as 2 da tarde. Mas sobre esse mutirão, o horário fica mais estendido, né, como a gente diz, ou seja, fica mais tempo aberto para justamente você aí de casa se programar e conseguir vir fazer aí a sua biometria. Não só biometria, para quem vai tirar o primeiro título, regularizar a situação, e quem vai explicar melhor para a gente sobre esse mutirão que está sendo agendado é o Onassis. Ele está aqui com a gente, ele é o chefe do cartório. E eu queria que você explicasse para a gente, amigo, como vai funcionar esse mutirão. Porque o horário vai até as 2 da tarde, né, normalmente. Mas durante o mutirão ele se estende um pouco mais, né? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, exatamente. Esse é o terceiro mutirão que a gente está realizando, né? A Justiça Eleitoral tem a intenção de todo final de mês, até o mês de maio, realizar outros mutirões. E nosso atendimento sempre se dá no final do mês, né, nos 3 últimos dias do mês. No caso específico agora de janeiro, iniciaremos um mutirão no dia 29, quinta-feira, atendendo do horário de 8 da manhã às 4 da tarde. Na sexta-feira, também estaremos em mutirão, atendendo no mesmo horário, e o diferencial do mutirão é que a gente, ao contrário das semanas normais, a gente vai atender também no sábado, no horário das 8 da manhã às 4 da tarde. Lembrando que esse mutirão não acontece só em Caruaru, ele acontece em todas as cidades do estado de Pernambuco. Certo, e é muito importante que as pessoas entendam que são para todos os serviços, né? Para justamente não ficar naquela coisa de adiar, porque as eleições estão perto e tem um prazo para isso, né? Isso é que a gente sabe que ano de eleição, como o atendimento aos eleitores se encerra na primeira semana de maio, então há um acúmulo muito grande de pessoas que acabam buscando esse atendimento próximo desse período final. Então, esse mutirão visa exatamente tentar diminuir essa quantidade de eleitores que sempre deixam para o final do período para solicitar o seu serviço. O mutirão serve exatamente para isso, para que a pessoa possa se planejar, comparecer com antecedência à Justiça Eleitoral, regularizar a sua situação e assim evitar de enfrentar filas ou dificuldade de agendamento no final do período. Ainda mais se tratando de um sábado até as 4 da tarde, né? Ou seja, um período que o comércio não estará aberto, as pessoas não estarão, digamos assim, no trabalho, e dá para resolver essa situação, né? Exatamente. A intenção do mutirão é exatamente essa, facilitar um pouco a vida do eleitor que precisa solicitar algum serviço à Justiça Eleitoral. Para isso, a gente está abrindo aos sábados para fazer esse atendimento exatamente para aquelas pessoas que trabalham durante a semana e não teriam tempo de vir no horário comercial de segunda a sexta. Certo. Lembrando que esse atendimento de todos os serviços relacionados às próximas eleições, regularização do título, primeiro título, biometria, deve ser feito até um prazo, né? Ou seja, até o mês de abril, se não me engano, né? Com todo ano de eleição, nós só atendemos aos eleitores até a primeira semana de maio. A partir da segunda semana de maio, o atendimento aos eleitores ele é encerrado para que a gente possa iniciar a preparação da eleição. Então, mais uma vez, a gente lembra, é muito importante que aquelas pessoas que precisam solicitar algum tipo de serviço à Justiça Eleitoral o façam o quanto antes, porque nessa última semana de maio a procura é muito alta, a formação de filas aqui na central de atendimento e até há dificuldade também para o agendamento em razão da grande procura. Certo, perfeito. Então tá aí o serviço, agradeço, viu, a sua parceria. A gente vai conversando durante todo o ano, porque tem muito que se falar a respeito dessas eleições, e lembrando a todo mundo que existe prazo, o prazo é apertado, é só até maio, primeira semana de maio, para regularizar a situação, então não tem para que não aproveitar esse momento até o sábado, da quinta até o sábado. O cartório eleitoral vai estar aberto em mutirão para atender todo mundo de casa até as 4 da tarde. Então, não deixe de regularizar a sua situação. Eu volto aí no estúdio do AB1.
E a gente agradece pelas informações. Muito obrigado, Lohana. Lembrando, né, é um período muito importante esse de eleições gerais, né? A gente vai votar para presidente, senadores, governadores, deputados estaduais e federais. Enfim, é importante ficar atento a essas orientações aqui. E agora vamos até o Agreste Meridional para dar uma olhadinha, para ver como é que está o tempo lá em Garanhuns. Olha aí, na Cidade das Flores o dia deve ser de sol com muitas nuvens. À noite o tempo deve ficar mais aberto, com menos nuvens. Agora os termômetros estão marcando 30 graus e a temperatura mínima para hoje lá em Garanhuns deve ficar ali na casa dos 18. E por falar no clima, lá no Agreste Meridional, a gente vai conversar agora com o repórter Leonardo Costa. Ele está chegando para trazer informações sobre focos de incêndio, inclusive por lá. Leonardo, os bombeiros chegaram a realizar uma grande operação no município de Águas Belas, por exemplo, não é? Uma boa tarde para você. Oi, Almi, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente na B1 de hoje. Justamente, essa mega operação aconteceu no município de Águas Belas neste fim de semana. Precisou aí também do grupamento tático aéreo, um trabalho que durou praticamente, né, manhã e tarde, mas foi controlado. A situação precisou também aí do grupamento tático aéreo porque foi justamente em uma serra de difícil acesso. Eu estou aqui com o Tenente Britinaldo, que é comandante da primeira seção de bombeiros de Garanhuns, que vai detalhar para a gente, resumir como foi essa mega operação. Tenente, bem-vindo ao AB1. Conta aí para a gente como foi essa operação. Boa tarde a todos. Bom, trata-se de uma operação complexa devido à acessibilidade ao local. Ao chegarmos no local, nós não tínhamos um acesso de forma facilitada, porque de um lado era uma parede muito grande, tipo um paredão. Do outro lado, uma mata fechada. Então, ao nosso ver, esse fogo foi colocado numa parte baixa e, caso o produtor não saiba, o agricultor, o fogo acima, ele desenvolve uma velocidade muito rápida. Então, nós precisamos da atuação tanto do segundo GB, que entrou com o drone, para nos mostrar o local exato onde estava esse foco de incêndio, como do grupamento tático aéreo, que com seus equipamentos, o Pulsar, tentou e conseguiu jogar água em alguns pontos. Mas outros focos não foi possível. Por quê? Porque, como se tratava de uma mata fechada, densa, a água não conseguia chegar na parte onde o fogo estava, porque era protegida, de certa forma, pela copa da árvore. Então, isso dificultou. Então, o que é que foi feito por o efetivo que estava em local? Esse efetivo foi distribuído, a aeronave fez 3 voos, dividiu o nosso efetivo juntamente com o efetivo da Defesa Civil local, em 3 pontos na parte alta, que o único acesso era através da aeronave. Então, foi feito o combate dessa forma. Ficou ainda alguns focos que não foi possível chegar no local, mas foi contido todo o incêndio no outro dia. Tenente, 214 aqui na diretoria do interior, Carpina, Garanhuns, Vitória, é um número grande e principalmente o senhor estava falando por causa da ação humana, né? Exatamente. Eu posso afirmar com certeza que 99,9% desses incêndios são causados por ação humana. É aquele fogo que você faz, não presta atenção, acha que vai conseguir contê-lo e não vai, principalmente se for numa encosta. Então fica a dica ao senhor agricultor, ao senhor produtor, que evite eliminar essa massa combustível. Essa época, se tem que fazer, que faça no começo do período seco, no final do período chuvoso e no começo do período seco, porque aí você vai conseguir conter. Porque, olha, uma vez o fogo pegado ladeira acima ou do pé da montanha subindo, você não vai conseguir contê-lo, porque a velocidade que ele se desenvolve é muito grande em relação quando o fogo está descendo. O fogo subindo, ele é muito mais rápido, porque ele conta com o auxílio do vento. Tenente, e é importante aí justamente o apoio, né, do Corpo de Bombeiros e justamente não realizar essas situações neste período, janeiro, fevereiro, ainda é um tempo muito quente aqui na nossa área. Muito quente. Então, esse comportamento, ele não é para ser evitado, ele é para não fazer de forma nenhuma. Crime? Nenhuma. Inclusive, é crime ambiental você promover queimadas, né? E incêndios. Tanto porque você afeta demais o meio ambiente, como você mata toda a espécie animal que tem naquele ambiente, né? O que acontece? Aí os que sobrevivem, que são mais fortes, na maioria das vezes, fica sem predador. Aí o que é que acontece? O animal que ele fica sem predador, ele tende a se transformar em quê? Em uma praga. Então, evitar e não fazer de forma nenhuma queimada nesse período. Simplesmente não fazer. E como é que aciona o Corpo de Bombeiros? Em caso de emergência,
pode ligar para a nossa central 193, que nossos telefonistas estão capacitados para dar todas as orientações, o que deve ser feito. E com certeza nós iremos colocar uma equipe no local solicitado. Só pedimos que a pessoa, se esse incêndio for na área rural, mande a localização, porque nossa equipe vai chegar com uma velocidade maior, muito mais rápida. Tenente, muito obrigado pelas informações. Então, a gente reforça, é crime fazer qualquer tipo de queimada, principalmente neste período. A gente está em dias quentes, então, se acontecer qualquer situação, você também pode entrar em contato pelo 193 com o Corpo de Bombeiros. Almir, volto contigo no estúdio. Leonardo, muito obrigado pelas informações com todas essas orientações do Corpo de Bombeiros. Um bom trabalho para você. E é isso, pessoal. A gente viu essas imagens aí dessa grande operação do Corpo de Bombeiros. A gente está vendo mata aberta, mas essa questão da queimada também é perigosa dentro das cidades, né? Grandes terrenos baldios, por exemplo. Então, nada de queimadas para a gente evitar problemas e problemas grandes em relação à segurança das pessoas como um todo. Agora a gente vai para o intervalo e ainda nessa edição você vai ver a virada histórica do Decisão sobre o Maguari, hein? A equipe de Bonito vencia a partida por 3-0, mas o Decisão foi buscar a virada e conseguiu. A gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouco no seu AB1, meio-dia, 8 minutos agora. Então, o seu AB1 está de volta, meio-dia, 10 minutos. Vamos dar um giro para ver o movimento do trânsito aqui na capital do Agreste. Olha, imagens ao vivo ali da Agamenon Magalhães, avenida muito importante ali no bairro Maurício de Nassau. Cruzamento com a rua Gonçalo Coelho e a gente está vendo a movimentação dos veículos propriamente na avenida, não é? Mais à esquerda do seu vídeo, ó, nos dois sentidos. Os carros que estão indo aí mais ao centro, não é? Para o centro da cidade, é um dos destinos. E os veículos que estão no sentido contrário, né? Voltando ali no sentido Nova Caruaru. Bastante movimento nesse instante aqui na Terrinha. E uma reclamação que tem chegado constantemente para a gente é a questão dos esgotos na cidade, aqui em Caruaru. E diante de tantos vídeos e denúncias dos nossos telespectadores, a nossa equipe foi às ruas para verificar esse problema na cidade. Acompanha com a gente. Rua Crato, bairro Indianópolis. É nessa rua que um vizinho tem deixado todo mundo estressado. É esse aí, um esgoto que parece estar seco, mas hora ou outra escorre sem avisar pela rua. Neste vídeo enviado ao AB1, dá para ver que ele é temperamental. Do nada estoura e começa a vazar. Os moradores dizem que esse problema já dura anos. Passou mais de 15 dias vazando sem parar ultimamente. Veio parar ontem porque a chuvinha de Deus veio, limpou o lixo todinho lá para baixo, para aquele buraco, viu? Aquele buraco ali é cheio de essas casas todinhas para ali. Aí quando chove, a água vem bater aí, bate no pescoço da pessoa. Para a Meriene, que tem 2 filhos pequenos em casa, a situação é ainda pior. Ela diz que a família adoeceu. A gente não está mais aguentando com mau cheiro, a muriçoca, né? Um incômodo aqui, as crianças não podem ficar no meio da rua. Minha mãe idosa, doente aqui, não pode nem ficar na área ali, né? Ela vive trancada por conta do mau cheiro. E a muriçoca e o incômodo. Vera diz que a rua precisa de uma obra ainda maior para que o estouro não vaze. Os caninhos aqui é estreito, de uma água que vem de cima, ele não vence. E além de desentupir, o que a senhora queria que eles fizessem para realmente ele não ficar entupindo e desentupindo? Botar uns esgotos, uns canos mais grossos, né? Uma limpeza bem geral mesmo, que ele não faz. Para saber, né, realmente o que está acontecendo. Saber o que está acontecendo. Da Rua Crato, no bairro Indianópolis, nós viemos parar em um dos endereços mais conhecidos de Caruaru. Essa daqui é a Rua Tupi, bairro do Salgado. Por aqui, esse esgoto tem tirado o sossego de moradores, comerciantes e clientes que vêm para cá comprar. E assim como no bairro Indianópolis, os moradores e comerciantes pedem uma solução definitiva. Eles precisam de um estudo para saber por que esse esgoto sempre está estourando. A Mauri tem essa quitanda, trabalha durante todo o dia vendo e sentindo o esgoto em frente ao trabalho. O comerciante fala que há mais de 2 anos o esgoto sempre retorna. Desde que fizeram um paliativo, mas nesse paliativo não adiantou nada, ele está tempo escorrendo. E agora, como aqui entupiu esse esgoto, aí está aqui, ó, essa fedetina toda, a gente tá aqui, às vezes chega os clientes falando que está um fedor danado e a gente não sabe o que fazer. A gente às vezes joga uma água, uma coisa aqui, mas tá difícil aqui de trabalhar, viu, meu amigo? E às vezes os clientes não estão parando mais porque o fedor é grande demais. Tá aí, ó, todo mundo está falando aqui, os comerciantes desse fedor, porque o fedor ele leva para muito canto e a gente fica esperando alguma situação do poder público. Wesley tenta diminuir o odor e a quantidade de água suja sempre limpando em frente ao ponto comercial dele.
Mesmo assim, não funciona muito. Inclusive ontem chegou um cliente meu aqui, e mal chegou, ele já sentiu o cheiro, ele já se incomodou, né? E fica uma coisa chata porque os clientes não entendem e pensam que é falta de higiene no nosso próprio ponto. E a gente literalmente não sabe o que fazer porque eu já entrei em contato com vários assessores, aí fica aquela pergunta na mensagem, né? E nunca tem resposta. E infelizmente só quem tem a se prejudicar é nós, como comerciantes dessa rua, que já vai fazer mais de 2 anos que eu estou aqui e é constantemente, nunca para. Mais de 2 anos enfrentando esse problema sério, porque é aquele problema que acaba com a paz de todo mundo que está em casa. O dia inteiro conviver com o mau cheiro não deve ser uma tarefa fácil, não é, pessoal? Tem a saúde das crianças, dos mais frágeis também, os idosos e a vida dos adultos, enfim, todo mundo fica sofrendo com esse problema. E tem essa questão também do esgoto estourado na frente de um estabelecimento comercial. Como é que o cliente vai lá, hein? Quem é que se sente à vontade de fazer uma compra também sentindo mau cheiro? Fora o comerciante, que fica sofrendo isso o tempo inteiro, ó, tendo que se virar para tentar diminuir o mau cheiro. Então, sobre essa situação, nós fomos em busca de uma resposta. A Compesa disse que não havia nenhuma solicitação em aberto nos canais oficiais da companhia sobre esse assunto, mas que equipes da Compesa serão enviadas a esses locais para executar os serviços necessários. Essa notícia é importante. Essa equipe vai ser enviada e todo mundo vai ficar aguardando na maior ansiedade, na rua e no trabalho também. A Compesa pede ainda para que esses registros sejam feitos nos canais oficiais da Compesa, o site compesa.com.br, o aplicativo da Compesa e também pelo 0800 081 0195 e pelo WhatsApp 81, que é o código de área, mais o número 99488 5227. E vamos para o Momento WhatsApp desta segunda-feira, porque o Ramon Vieira mora em Pesqueira e mandou um vídeo mostrando a quantidade de lixo e de entulhos que tem incomodado os moradores por lá. Vamos ver. Aqui, ó. Olha o tanto de lixo, pelo amor de Deus, meus amigos. Ó. Daqui a pouco não vai passar nem carro mais. Tá vendo que lixarada? Tá vendo, ó? Até aqui, ó. Não tem onde pôr lixo, ó. Aqui é acesso a BR-232 aqui, ó. Avenida Central. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Daqui a pouco não consegue nem passar mais carro, ó. Porque a gente não pode nem passar. Tá não tendo nós jogar lixo aqui, ó. O Ramon pegou o celular e foi lá, hein, para mostrar tudinho, ó, andando, para a gente ter uma ideia dos problemas que as pessoas estão passando por ali também. E sobre essa situação, Ramon, a Prefeitura de Pesqueira disse que uma equipe foi enviada ao local aí para realizar a limpeza necessária e que o endereço citado recebe manutenções de forma periódica, é o que diz a Prefeitura. Inclusive, há cerca de 30 dias, uma equipe da limpeza urbana já havia sido encaminhada para executar o serviço na localidade, mas que situações pontuais de descarte irregular podem ocasionar o acúmulo de resíduos em curto espaço de tempo. A Prefeitura de Pesqueira disse ainda que as demandas de serviços públicos devem ser encaminhadas pelos canais oficiais do município, nas redes sociais pelo perfil @Prefeitura de Pesqueira Oficial ou pelo telefone 87, código de área, 3835-8729. Tem esse trabalho que faz parte do poder público, é obrigatório, é claro, mas cada morador também precisa ter consciência do dia, da coleta, de fazer o descarte correto também, para evitar esses transtornos, não é? Lembrando sempre, você também pode participar do AB1, manda um vídeo aí com o problema da sua rua para o nosso WhatsApp 99198-8212. E amanhã tem o Minha Comunidade e a cobrança será dupla. Dá só uma olhadinha. Uma obra viária com muitos atrasos, prazos não respeitados e demora para conclusão, atrapalhando a vida dos condutores que passam diariamente pela APE 104 em Caruaru. Um equipamento que entrou em desuso e as promessas de requalificação que se acumulam sem solução. É o Autódromo Ayrton Senna em Caruaru. Nossa equipe volta a esses dois pontos para cobrar mais uma vez. É nesta terça-feira no AB1. Isso, é amanhã. Agora é meio-dia, 19 minutos. A gente muda de assunto e traz uma pergunta. Você sabe qual é o seu tipo sanguíneo?
Essa informação é muito importante, principalmente quando se trata de uma situação de emergência. Para saber essa informação, um exame de sangue traz todas as respostas. Entenda na reportagem. Saber a tipagem sanguínea e o fator RH é uma das informações mais importantes e com caráter vital. Mas apesar de se tratar de um dado simples e muitas vezes passar despercebido, muita gente desconhece. Não é difícil que as pessoas já tenham ouvido falar sobre ter o sangue A positivo ou O negativo. Porém, não sabe do que se trata diretamente. Essa biomédica explica o que é a tipagem sanguínea. A partir do nascimento, é realizado um exame que se chama classificação sanguínea e fator RH. Então, nesse exame a gente realiza para saber o tipo sanguíneo. É importante que todos nós, ao nascer, nós saibamos qual é o tipo sanguíneo. Cada um nós temos uma tipagem e um fator RH, para que nos identificamos como seres humanos de forma unitária. Cada um tem seu tipo e seu fator RH. O processo para descobrir o tipo de sangue é rápido e muito necessário. É feita uma coleta de sangue através da nossa veia e essa classificação ela é feita dentro do laboratório através de técnicas e análises clínicas. É um exame rápido? É um exame muito rápido. Sim, existem lugares que fazem o teste rápido. Não aconselho porque é importante a gente fazer realmente no sangue, porque a gente faz uma técnica de lavagem, de hemácias, que nós falamos na nossa linguagem como biomédicos, e quando ela é no dedo, ela pode dar um resultado falso. Segundo dados do IBGE, da última pesquisa realizada, cerca de 40% dos brasileiros desconhecem a sua tipagem sanguínea. Por isso é tão importante realizar desde cedo o exame, assim como Gabriel, que tem apenas 6 anos e já está por aqui. E Gabriel se mostra tranquilo e corajoso na hora de participar do processo. Legal. Doeu? Não. Por quê? Porque eu não tenho medo de fazer esse exame, porque minha mãe me ensinou a ser forte e corajoso igual a Davi. E aí você vem sem preocupação nenhuma, vem forte. Sim. E vai sempre fazer os exames quando precisar. Sim. E para quem está em casa e tem medo de fazer, o que é que você diria? Que tem que fazer o exame. Marcela é mãe de Gabriel e sempre traz o filho para realizar os exames de rotina. Desde novinho, né, a gente sempre criou com ele o costume, até para que ele pudesse se acostumar a perceber que os exames fazem parte de um momento de prevenção para a saúde. Então a gente conversa com ele antes de trazer, para que ele possa entender que faz parte do processo natural da vida. É um processo que às vezes sente aquela picadinha, dorzinha, mas é uma picadinha preventiva, que vai ajudar ele a prevenir as doenças, a não ficar doente, a se cuidar, como todo mundo precisa se cuidar. A biomédica reforça o quanto é importante realizar esse tipo de exame. Caso a gente precise fazer uma transfusão sanguínea, se a gente precisar passar por algum procedimento, todos nós precisamos saber qual é o tipo sanguíneo. Nós observamos que os capacetes, eles têm aqui um adesivo, no chaveiro todas as pessoas que fazem concurso também, eles estão entregando o seu tipo sanguíneo, as escolas estão solicitando a tipagem sanguínea, é muito importante. Conhecer e informar a tipagem sanguínea e o fator RH tem um papel fundamental, como explica esse médico que atua diariamente com casos onde as pessoas ainda desconhecem. Olha, do ponto de vista da emergência, é importante saber porque nós lidamos com o imprevisível. Então, na imprevisibilidade, o paciente chega na emergência sem saber a tipagem sanguínea, então atrasa, lentifica muito a questão do atendimento na necessidade de reposição de hemocomponentes, né? Principalmente cirurgias, né? Nos grandes traumas, nos acidentes de trânsito, né? Nos acidentes violentos, né? Que precisa de transfusão sanguínea. Então, a principal orientação é, em todo check-up, fazer sempre uma rotina de exames laboratoriais e incluir a tipagem sanguínea para aqueles pacientes que não conhecem. Em casos de acidentes, quando não há reconhecimento do tipo de sangue, os profissionais utilizam do sangue universal para pessoas acidentadas, até que o exame de reconhecimento seja realizado. Quando não tem informação, a gente faz o uso de um sangue universal para fazer a reposição e depois, posteriormente, a gente faz a tipagem sanguínea e aguarda o resultado ainda, às vezes, durante os próprios procedimentos.
não chega a atrasar, porque nós temos estoque em banco de sangue, o que nem sempre está em níveis satisfatórios. Por isso que é importante a doação de sangue. Por isso é tão importante conhecer e deixar evidente a informação para qualquer situação futura que envolva a necessidade de receber ou doar o sangue. Prática que salva vidas. Olha, eu sempre oriento o seguinte: em todo documento oficial, RG ou documento de trabalho, alguma coisa que possa conter a informação, mesmo que seja um documento promovido por alguma empresa no setor de saúde, no setor de medicina do trabalho, que possa constar registrado tanto o grupo sanguíneo como o fator RH. Ou alguns pacientes que usam do recurso da tatuagem para informar alergias, para informar também o tipo sanguíneo, ou outros pacientes que têm anotados nos seus aparelhos celulares também as informações para que, quando a equipe de socorro, por exemplo, em via pública, tenha acesso, consiga visualizar, ou na capa do celular, ou no próprio celular que esteja aberto, consiga visualizar essas informações. Ele é A positivo e eu sou A negativo, né? E aí a gente só descobriu isso exatamente após o exame de sangue. E aí nós precisamos, inclusive, fazer alguns procedimentos. Por isso, né, que eu indico que todo mundo faça, porque a tipagem sanguínea ela é importantíssima, inclusive, para prevenir outros problemas, né, de saúde que possam vir a ter. E a seguir, você vai ver que foi prorrogado o processo de inscrições para o edital de convocação geral 2026 para os eventos do Ciclo Cultural de Garanhuns, hein? Todos os detalhes daqui a pouquinho, 12h, 25 minutos agora. Então, o seu AB1 está de volta, 12h, 28 minutos, e a gente vai olhar um pouquinho mais do movimento do trânsito aqui em Caruaru. Agora ali, mais ao centro da cidade, a gente tem aí essas imagens ao vivo da Avenida Armando da Fonte. A gente vê aqueles veículos, motos principalmente, nesse instante, saindo da Avenida Manuel de Freitas. Alguns veículos fazendo essa conversão à direita, outros veículos seguindo direto. E a gente vê uma pequena retenção mais adiante, O pessoal que está lá no semáforo também, aguardando a vez, além do pessoal que vai circulando pelo centro da cidade, nessa área que faz conexão com o bairro Maurício de Nassau. Imagens ao vivo. E agora a gente vai dar uma olhadinha na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região também, começando aqui pelo Agreste, Bezerros, temperatura mínima prevista para lá hoje é de 22 graus, a máxima pode chegar aos 31. Em Joaquim Nabuco, você tem aí a Zona da Mata, não é? Com a previsão mínima de 23 graus e a máxima pode chegar aos 31, assim como aqui no Agreste. E lá em Sertânia, no Sertão, mínima de 21 graus e a máxima mais elevada, não é? 34 graus é a possibilidade nessa segunda-feira por lá. E a gente vai seguindo com o seu AB1. Então vamos falar sobre coisa boa, porque segunda-feira é dia de oportunidade de trabalho aqui no AB1. Gessé Ascioli está ao vivo com a gente e tem as informações de hoje. Chegou a hora do AB Emprego, não é isso, Gessé? Boa tarde para você. É isso, Almir. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Um ótimo início de semana aí para o pessoal que está em casa e também para aqueles que estão na expectativa aí de saber quais são as vagas disponíveis no mercado de trabalho para este início de semana. A segunda-feira com quase 100 vagas somente aqui para Caruaru, vagas que a gente confere agora. Na Agência do Trabalho de Caruaru há 2 vagas para açougueiro, 2 vagas para ajudante de estruturas metálicas, 5 vagas para auxiliar administrativo, 6 vagas para auxiliar de cozinha, 1 vaga para auxiliar de estoque, 29 vagas para auxiliar de linha de produção, 6 vagas para auxiliar de logística, 5 vagas para auxiliar financeiro, 2 vagas para cozinheiro de restaurante, 1 para engenheiro eletricista de manutenção, 1 para manobrista, 2 vagas para montador de estruturas metálicas, 5 vagas para operador de empilhadeira, 1 para peixeiro, 2 vagas para recepcionista atendente, 2 vagas para recepcionista secretária, 6 vagas para repositor de mercadorias, 1 vaga para supervisor de manutenção de aparelhos térmicos de climatização e de refrigeração, 14 vagas para vendedor interno e 2 vagas para vendedor praçista. Há também vagas exclusivas para pessoas com deficiência. São 10 vagas para vigilante patrimonial.
Pois é, essas são vagas somente aqui para Caruaru, mas tem outras cidades também com um grande número de vagas. Garanhuns, por exemplo, tem 81 vagas disponíveis para hoje, 30 delas somente para a área de servente de obras. Em Santa Cruz do Capibaribe nós temos mais 16 vagas. E para quem quiser mais informações, para saber quais são essas vagas disponíveis e como buscar essas vagas, é só entrar no site cedep.pe.gov.br. Aqui em Caruaru é só se dirigir à Casa do Trabalhador, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, na Rua Floriano Peixoto, 147. Só vir até aqui e conferir as vagas. E para quem é de outra cidade, acessar o site da CEDEP também, entrar em contato com a Agência do Trabalho, a Casa do Trabalhador mais próxima da sua residência. Almir. Muito bem, Gessé, muito bem. E agora a gente traz um outro assunto que também é importante sobre o mercado de trabalho, que é a demissão sem justa causa. Para esse tipo de desligamento também existem regras, Gessé? Pois é, Almir, a gente sabe que sempre surge aquela dúvida, a demissão aconteceu com ou sem justa causa? A gente vai entender agora com o advogado especialista na área, Clóvis Santos, que está aqui comigo. Clóvis, explica para a gente primeiro quais são essas diferenças, A gente sempre escuta falar demissão por justa ou sem justa causa. Explique para a gente qual a diferença dessas duas, o que é que acontece. Boa tarde. Boa tarde a todos. São duas formas previstas no artigo 482 e 483 da CLT de pôr fim ao contrato de trabalho. Na primeira, a demissão sem justa causa, o empregador, o patrão, a empresa, eles não precisam de um motivo específico. É só a decisão da empresa que não precisa nem justificar ao trabalhador qual foi o motivo do desligamento e o trabalhador vai receber todos os direitos que estão previstos em lei. Aviso prévio, 13º, férias, FGTS, seguro-desemprego, a multa de 40%. Já na demissão com justa causa, o trabalhador tem que ter violado uma das regras do contrato. Ele pode ter chegado atrasado, brigado, furtado alguma coisa, cometido falhas que justifiquem, seja graves o suficiente para justificar o fim do contrato do trabalho, que também só se for muito grave, senão antes tem que vir advertência, suspensão. E eu preciso lembrar a todos que estão em casa também que o trabalhador também pode rescindir o contrato de trabalho por justa causa contra o empregador. Se ele estiver atrasando os pagamentos, se não estiver depositando o FGTS ou o INSS, se não estiver cumprindo com todas as obrigações contratuais, inclusive de segurança no trabalho. A gente reforça também que dentro dessas formas do desligamento do contrato, do fim do contrato aí entre empregado e empregador, a gente tem sempre aquela questão de saber quais são os direitos, o que é que muda de uma relação para outra quando se tem esse desligamento. Vamos lá. Eu disse que quando é sem justa causa se recebe todos os direitos previstos em lei. A demissão, quando a empresa demite por justa causa, o trabalhador basicamente vai receber os dias trabalhados e as férias que estiverem vencidas. Ele não recebe FGTS, não recebe a multa, não tem seguro-desemprego, não tem aviso prévio. Já, se for o trabalhador que aplicou justa causa contra a empresa, ele sai recebendo todos os direitos como se demitido tivesse sido. Em relação, por exemplo, tem aquela demissão por justa causa, mas o empregado se sentiu lesado nessa questão, acha que não cometeu aquele tipo de situação para chegar até o fim do contrato, ele pode contestar? Pode, ele não deve assinar o termo de rescisão de contrato de trabalho, deve procurar uma assessoria jurídica no seu sindicato ou contratar um advogado e tentar reverter a justa causa na Justiça do Trabalho, o que acontece em boa parte das vezes. A gente sabe que também, num desligamento de um contrato, existe sempre aquela questão do aviso prévio, de cumprir um aviso prévio. Nessas duas modalidades, existe alguma prerrogativa de não existir esse aviso? O aviso prévio ele existe em duas modalidades. Ou o trabalhador opta, e é o trabalhador que escolhe, trabalhar 2 horas a menos por dia, ou trabalhar 7 dias a menos no mês. A maioria das convenções coletivas dizem que se nesse período ele arrumar outro emprego, ele prova com uma carta da outra empresa que está sendo contratado e vai ser dispensado de cumprir o resto do aviso, mas também não recebe esses dias faltantes.
Diante de uma escolha não querer cumprir o aviso prévio, o que é que isso tem de impedimento dentro da normalidade da lei relacionada ao trabalhador? Se ele optar por não cumprir o aviso prévio, ele não vai receber os dias de aviso. Lembrando que os dias de aviso são 30 dias, acrescido de 3 dias por ano trabalhado. Então, pode ir de, no mínimo, 30 ao máximo de 90 dias de aviso. A gente sabe que existem alguns casos específicos onde o empregado não pode ser demitido, não pode ser desligado. Mas, diante dessa situação, pode existir um desligamento direto, por justa causa, mesmo com esses impedimentos? Veja, o funcionário que sofreu acidente de trabalho, que está à disposição do INSS, que está grávida, ele goza de estabilidade provisória, mas isso não impede a demissão por justa causa comprovada. Tá? Ele tem uma preferência de ficar no emprego, ele não pode ser demitido sem um motivo justo. Agora, se ele der um motivo, se ele começar a usar essa proteção para faltar muito, para negligenciar nas suas atividades, a empresa, comprovando, pode demitir por justa causa, sim. Clóvis, muito obrigado pela participação aqui conosco. É isso, muitas dúvidas tiradas aí, tenho certeza, para o pessoal de casa, né, que fica sempre nessa dúvida sobre a demissão com e sem justa causa. Almir. Isso, foi esse o nosso Abem Emprego de hoje, para começar essa semana. Muito obrigado, viu, Gessé? Bom trabalho para você. E olha, pessoal, foi prorrogado o processo de inscrições para o edital de convocação geral 2026 para vários eventos do ciclo cultural de Garanhuns. Então, Leonardo Costa está voltando com essas informações. Ele está aí na companhia da secretária de Cultura e Turismo da cidade. Não é isso, Léo? Isso mesmo, amigo. Boa tarde mais uma vez para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Dá para se inscrever até o dia 6 do mês que vem, pelo menos 5 eventos aqui do Ciclo Cultural de Garanhuns. Eu estou aqui com o Sandra Albino, que é secretária de Cultura e Turismo. Secretário, que eventos são esses? Como é que esses produtores e artistas podem se inscrever? Olha, nós fizemos esse edital para os outros eventos da cidade, né? Retirando apenas o FIG, que tem um edital exclusivo. E aí encerramos as inscrições para o Festival de Jazz, né, e Carnaval nos Bairros. Mas ainda se encontram abertas, né, foram prorrogadas até o dia 6 para os demais eventos. Festa de Santo Antônio, Festa de São José, São Pedro, Festival Viva Jesus, Festival Viva Garanhuns, além também de demais eventos que constam no edital. E que demais eventos são esses? Por exemplo, o Festival de Vinhos e Queijos, que é um novo festival que agora entrou na programação e que vai acontecer no mês de agosto. Secretária, como é que faz para se inscrever? Olha, para você se inscrever, você entra na plataforma lá na prefeitura, né? garanhuns.gov.pe. Exato. Repete aí. garanhuns.pe.gov.br, dá para fazer essa inscrição e todo o processo aí. Por que participar destes eventos, já que Garanhuns é conhecida como a cidade dos festivais? Olha, reforçando aí no que você falou, é preciso que as pessoas entrem, consulte o edital, leia com bastante atenção o edital, porque a primeira fase ela é eliminatória através de documentação, tá? Então é preciso que as pessoas fiquem atentas, mas é muito importante vocês inscreverem nos festivais, nesses editais, porque Garanhuns é a terra dos grandes festivais e nós temos festivais durante o ano inteiro. Então, a gente quer sim que vocês se inscrevam. Nós temos o edital municipal, mas também vagas para artistas tanto da região como de todo Pernambuco e todo o Brasil. É justamente isso que eu ia perguntar. Não fica só regionalizado, né? Dá para muita gente de todo o país participar. Exatamente, exatamente. Então, você que está aí nos assistindo, corra, façam suas inscrições. E lembrando que o edital do FIG, que é um edital exclusivo, ele vai até o dia 30 de janeiro. E os demais eventos até o dia 6 de fevereiro. Outro evento também que já teve edital encerrado aí, que mais tem muita gente na ansiedade, é o Jazz, né? Tá chegando, o pessoal, na próxima semana aí, no máximo, já vai saber quem vão participar, né? Exatamente, né? O Festival de Jazz e também o Carnaval nos Bairros. Estaremos divulgando essa semana a lista de habilitados e logo após a lista de classificados. Secretária, reforça aí a importância e quem é que pode participar desse edital aí, que são 5 eventos e os demais, né? Exatamente, 5 eventos, né? Os demais que podem acontecer durante todo o ano e agora oficialmente 6 eventos, né? Que é o Festival de Vinhos e Queijos. Então,
faça a sua inscrição, venha participar conosco. Você que é produtor cultural, procure ver e analisar os editais e faça parte dessa programação de Garanhuns, que é a terra dos grandes festivais. Secretária, muito obrigado pelas informações. A gente reforça, né, que esse edital aí, que pelo menos 5 eventos você vai poder concorrer, está no site da Prefeitura aqui de Garanhuns. Almir, volto contigo. Leonardo, muito obrigado pelas informações. A gente agradece a secretária também. Bom trabalho para você. O intervalo está chegando e na volta a gente vai falar sobre novas cenas lamentáveis de violência entre torcedores no Recife, hein? Um problema que parece não ter fim, não é, pessoal? É daqui a pouquinho no AB Esporte, 12h, 41 minutos agora. E o seu AB1 está de volta nessa segunda-feira. Que tal a gente ver um pouquinho mais do trânsito aqui na cidade, hein, nesse comecinho de semana? Olha aí, a gente está vendo imagens da Avenida Rio Branco. Essa câmera fica bem ali na Avenida Rio Branco. É uma câmera do Centro Integrado de Monitoramento. Os veículos que descem aí da Avenida Manuel de Freitas, uma pequena retenção ali à esquerda. O semáforo abriu agora, ó. O pessoal está seguindo para casa para aproveitar a hora do almoço, voltar para o batente daqui a pouco. E a gente tem essa movimentação no coração da cidade para você conferir ao vivo. E vamos para o AB Esporte agora? A gente começa falando sobre um jogo que mexeu com a emoção de muitos torcedores lá em Bonito. Matheus Antunes está com a gente e tem todos os detalhes dessa partida, dessa virada histórica. Meu caro Matheus, boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o AB1. Pois é, torcedor do Maguari, acho que não esperava um jogo como esse. Eles vivenciaram ontem algo que beira o inacreditável, homem. Uma virada histórica, um apagão do Azulão. 20 minutos foram suficientes para o Decisão, que está lá jogando em Goiânia. Veio aqui enfrentar o Maguari, um jogo de 6 pontos. Jogo, confronto direto, virar uma partida que já estava ganha, na linguagem popular do futebol. O Maguari fez 3-0, Decisão virou. Então bora conferir na reportagem de Herbert Ramos como foi esse histórico Maguari contra a Decisão. O calor de Bonito era intenso, assim como as movimentações em campo. Com o embalo do frevo vindo das arquibancadas, Maguari e Decisão fizeram o jogo mais animado do futebol pernambucano nesta temporada. Logo aos 10 minutos, Eric Cunha foi derrubado e o árbitro marcou pênalti para o Maguari. Ítalo foi para a bola e perdeu, uma chance que não pode ser desperdiçada. Mas o Azulão de Bonito logo tratou de se recuperar na partida e abrir o marcador. Francisco cruzou rasteiro e Canu finalizou forte para fazer 1-0 Maguari. E o primeiro tempo terminou assim. Veio a segunda etapa e com ela o desejo dos mandantes de ampliar a vantagem. O goleiro João Gabriel saiu mal, Ítalo finalizou e Júlio César aproveitou o rebote para marcar mais um para o time da casa. Aos 15 minutos da etapa final, Canu foi derrubado por Alexandre e um novo pênalti foi marcado. Dessa vez, o lateral direito Eduardo Ribeiro foi para a cobrança e converteu 3-0 Maguari. E foi nesse momento que o jogo se transformou em um verdadeiro reality show, cheio de reviravoltas, personagens importantes e um final de tirar o fôlego. Aos 21 minutos, Bambam tentou finalizar. A bola bateu na zaga e sobrou para Mário César. O centroavante, que estava fazendo a estreia com a camisa do Decisão, mandou para o fundo das redes. Em tempos de Big Brother Brasil, coube a um atacante, com o nome de campeão, ser o protagonista de uma virada histórica no futebol pernambucano. Inspirado no participante de mesmo apelido, o atacante do Decisão balançou as redes aos 31 minutos da etapa complementar em um peixinho de puro oportunismo. A defesa do Maguari dormiu no ponto e o lateral Matheus Rodrigues entrou na área e finalizou forte. Empate do time de Goiânia. Aos 41 minutos, lá estava ele, o nosso protagonista. Não esse, Kleber Bambam, mas o Bambam do Decisão. Mais uma vez de cabeça. Mais um gol dele nesse jogo. Virada confirmada. Maguari 3, Decisão 4. Eu queria saber o que era Bambam ser um grupo. Então o grupo todo está de parabéns
Espero a gente continuar com essa mesma dedicação, com esse mesmo foco, com essa mesma concentração. O nosso comandante, nosso chefe, Kion, falou que, independente de qualquer coisa, a gente tem que classificar entre os 6. Se é em primeiro, se é em sexto, se é em quarto, se é em quinto, a gente tem que classificar, porque essa é a primeira competição. A segunda é o mata-mata. Então a gente sai de lá de trás, vai lá para o meio da tabela e é como eu falei, né? Permanecer focado. Essa vitória vem no momento certo para nos dar uma confiança, para a gente saber até onde a gente pode ir. Do lado do Maguari, clima de decepção e tristeza, após um resultado negativo com um roteiro pra lá de cruel. É um sentimento de frustração, né? A torcida veio, encheu, a casa está praticamente lotada. A gente viu o time da gente impor um jogo de qualidade no primeiro tempo, conseguiu um placar de 3-0 e infelizmente no segundo tempo as alterações que foram feitas não foram de acordo com o que o time deixou dentro de campo. Infelizmente a gente levou o empate, levou a virada e a torcida sai com um sentimento de frustração. É meio difícil, né? Porque a casa está lotada aí, né? A gente veio apoiar o Maguari. A gente saiu na frente no placar e veio umas mudanças aí que veio a comprometer o jogo, né? Também, né? Porque se está ganhando de 2-3-0, não precisa estar mexendo lá no meio, né? A cidade de Bonito foi o palco das emoções neste domingo, tal qual um reality show. Na próxima quarta-feira, o time da casa recebe o Sport. Te prepara, Bonito. Vem mais emoção por aí. Que coisa, hein, meu caro Matheus Antunes? Impressionante, né? O Herbert Ramos estava lá, foi testemunha ocular da história e você deve ter trocado ideias com ele também quando vocês se encontraram hoje aqui na redação lá no GE. Dá para explicar uma virada como essa? Que a gente sabe que futebol é essa caixinha de surpresas, a gente sabe. Agora, quando tem um placar assim mais apertado, 1-0, você toma a virada, puxa vida, acontece até com frequência. Mas sair do 3-0 e perder por 4-3 é uma virada e tanto, meu caro Matheus. Pois é, isso é futebol. O Herbert estava em Bonito, eu estava aqui fazendo o tempo real da partida e a gente observou um apagão mesmo do Maguari, como eu falei anteriormente, antes da matéria de Herbert Ramos. Foi um jogo que estava controlado, o Maguari tinha ações na partida, mas um jogador em específico quebrou a defesa do Maguari toda. Mário César, esse que abriu o marcador, seguindo, na verdade, o início do caminho do decisão para a virada. O Mário César entrou aos 20 minutos da segunda etapa, estreia dele, e foi o que bagunçou a defesa do Maguari. O jogador não dava trabalho, era um jogador alto, 1,98 m para você ter ideia, Almir. A defesa do decisão do Maguari não conseguia defender, não conseguia marcar. O jogador fez o primeiro gol do decisão, foi ainda responsável para dar assistência para o Matheus Rodrigues fazer o gol de empate, e o Bambam, que fez os 2 gols, foi oportunista. Dentro da área, inclusive, sozinho, cabeceou 2 vezes, e olha que o Maguari passou também quase de levar mais, porque realmente o final do jogo, os 25 minutos finais da partida, foi todo controlado do decisão. Agora, fica uma lamentação para o time de Bonito, porque era um confronto direto. Era um jogo que, quando abriu os 3-0 ali, eu acho que o Suede Lima já estava contando matematicamente quanto precisava para poder avançar de fase. É uma equipe que está buscando também a manutenção na Série D, vai jogar esse ano, mas precisa realmente pontuar para conseguir o calendário no ano que vem. E aí perde para o decisão, vai precisar agora voltar a uma mentalidade positiva para enfrentar o Sport quarta-feira, um jogo duríssimo, o Sport em alta, o Sport tentando também permanecer naquele G2, né? O Náutico deu uma desgrudada do Sport, está ali na liderança, porque venceu também ontem o Santa Cruz por 4-0, mas o Sport quer a permanência ali na segunda colocação, tendo em vista que o Retrô empatou, tropeçou também ontem, e aí quer vencer para poder desenrolar mais na tabela. Bom, e aí nesse quesito, o Maguari precisa, então, ter uma concentração máxima, é um jogo difícil. Agora a gente sabe que futebol é o que a gente viu. Futebol a gente não pode achar que está tudo vencido. 3-0 eu já vi, eu lembro de um jogo, Almir, na Champions League, Milan e Liverpool. Quem não lembra desse jogo, onde o Milan estava vencendo aquela partida, o Liverpool empatou. Enfim, futebol é uma caixinha de surpresa e tem que ter concentração até o final do jogo. E agora, quarta-feira, uma pedreira que o Maguari vai precisar pontuar
e aí tentar justamente dar um jeito novamente de seguir adiante na classificação e garantir essa classificação para a próxima etapa, Almir. E além dessa partida, rolaram outros duelos para agitar a quinta rodada do Pernambucano. Quais foram os resultados, hein, Matheus? Pois é, vamos aqui para o telão para a gente poder mostrar. A gente já estava falando alguns no comentário, né? O Sport venceu o Vitória 3-0. Esse Sport está com vontade. Está jogando contra essas equipes que, tecnicamente, é um pouco mais abaixo do que o Sport, que está jogando agora com um time profissional. O Sport fez 3-0, está jogando com vontade. Agora eu vou dizer, não fez uma grande partida. Foi realmente uma diferença, uma discrepância técnica que fez o Sport ganhar. Mas a torcida voltou a acreditar na equipe, o Sport está em segundo colocado e pode ser que realmente já garanta essa vaga direta para a semifinal. Próximo jogo que a gente conferiu também, Retrô 1, Jaguar 1. O Jaguar surpreendendo, inclusive, jogou muita bola contra o Retrô. O Retrô era favorito, teve mais posse de bola, criou oportunidades, mas não conseguiu ser efetivo. O Jaguar, então, contando principalmente com a experiência do jogador Gil Mineiro, conseguiu segurar o Retrô. Esse jogo foi lá nos aflitos e empatou, garantindo aquele pontinho precioso contra uma equipe que é uma das favoritas ao título. E aí também liga seu alerta para o Maguari, que perdeu. Por quê? Maguari tem 5 pontos, já já a gente vai mostrar a classificação. E o Jaguar tem 3, tá ali pertinho. O Maguari quer garantir essa classificação para a próxima fase. Enfim, olhos abertos para justamente esse Jaguar, que depois dessa partida pode fazer de tudo na competição. E o Náutico, 4-0, minha gente. 4-0 no Santa Cruz, no clássico das emoções. Olha, detalhe, torcedor tricolor. Marcelo Cabo continua no comando do Santa Cruz. Mesmo após a derrota, o Santa Cruz não vem convencendo na temporada. Fica também um alerta. É um time que está sendo realmente bastante limitado. Mas o Náutico, que não tem nada a ver com isso, goleou o adversário, segue líder absoluto da competição, Almir. Muito bem, Matheus. Então, depois de uma rodada movimentada como essa, conte pra gente qual é a situação de momento da tabela do Pernambucano. Vamos embora. Tabela na tela. Náutico lidera, líder absoluto, 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos. Quem para? O time imbatível. Sport vem na segunda colocação, 10 pontos, 3 vitórias. Olha, diferença do Sport para o Retrô apenas de 2 pontos. O Retrô poderia igualar, chegar no mesmo número de pontos do Sport, mas a gente viu que realmente tropeçou diante do Jaguar. 8 pontos. Santa Cruz, 7 pontos, perdeu, segue ainda com 2 vitórias na competição. Decisão, trocou de posição ali com o Maguari estava em quinto, perdeu, pulou para quinto e o Maguari para sexto. Olha o alerta ligado, torcedor de Bonito, lá de Bonito. 5 pontos o Maguari, 3 pontos o Jaguar e o Vitória é o lanterna com 1 ponto, Almir. Impressionante. Só que tivemos, além aí dessa rodada movimentadíssima, cenas lamentáveis também, não é, meu caro Matheus? Pois é, Almir. Infelizmente a gente tem que parar o programa para poder falar sobre um assunto triste. Ontem a gente teve cenas lamentáveis pelas ruas do Recife, antes do clássico que a gente mostrou aqui, o resultado Náutico e Santa Cruz. Os vídeos que chegaram para a gente mostram o entorno do Terminal do Barro, na capital pernambucana, tomada por torcedores do Sport e do Santa Cruz. Dá para ver discussões, correria. Uma das imagens mostra um homem sendo agredido dentro do carro onde estava. Mais uma cena triste envolvendo torcedores rivais aqui no estado de Pernambuco. A Polícia Militar informou hoje cedo que prendeu 4 pessoas em flagrante. Elas foram levadas à central de plantões da capital e autuadas por associação criminosa, lesão corporal, provocação de tumulto e dano qualificado. De acordo com a Secretaria de Defesa Social, os suspeitos têm 19, 21 anos o outro também e 23 anos de idade e devem passar por audiência de custódia hoje. A Delegacia de Repressão à Intolerância Esportiva está responsável pelas investigações. Pois é, vou ficando hoje por aqui, Almir. Muitos assuntos, a gente está acompanhando ainda o Campeonato Pernambucano. Para mais informações, acompanha lá no nosso portal GE Caruaru Região, que tem todo o melhor do universo esportivo aqui pertinho da gente. Forte abraço, Almir, e até amanhã. Muito obrigado, viu, Mateuzinho? Um forte abraço para você. E amanhã tem o Me Conte Sua História. E a gente vai conhecer um pouco da trajetória de superação da jovem Ítala Santos.
Na luta para vencer um câncer de mama, ela transformou essa batalha em um momento de conscientização e de apoio para outras mulheres. É amanhã, aqui no seu AB1. E o nosso encontro está terminando agora. Desejando uma ótima tarde para você e uma excelente semana. A gente volta a se encontrar amanhã, pessoal, se Deus quiser. Grande abraço e até lá.